Gente, vamos lá. Nós vamos dar continuidade à matéria e a gente vai trabalhar agora com uma estrutura submetida à variação de carregamento, mas também trabalhando aquela parte de estruturas estaticamente indeterminadas. Vamos juntar tudo isso. 3 barras de materiais diferentes são conectadas e colocadas entre 2 anteparos quando a temperatura é de 12 graus. Determine a força exercida sobre os suportes quando a temperatura atingir 18 graus. Bom, se você aquecer esse conjunto, é óbvio que ele vai querer aumentar de comprimento. Como ele está preso a um anteparo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eles não vão conseguir sofrer esse alongamento, e aí eles vão aplicar uma força no anteparo, e essa força que a gente quer descobrir qual é. As características de cada material foram fornecidas aqui. Eu precisei trabalhar um pouco com essa falta de espaço que eu tenho, mas eu acho que deu para vocês entenderem. O primeiro trecho é de aço. Essas são as características do material, modo de deformação e coeficiente de dilatação térmica. O segundo trecho é de latão. Essas são as características do material. E o terceiro trecho é de cobre. Estão aqui ao lado as características dos dois materiais. As medidas de cada trecho estão aqui embaixo, 300, 200 e 100. E aqui dentro, eu marquei aqui, no caso do cobre dentro, que era muito fininho, coloquei do lado de fora, as áreas dos 3 trechos, tá? A área do trecho de aço, de latão e de cobre. Muito bem, então começamos agora a resolver o exercício. Como é que a gente faz com as estruturas estaticamente determinadas? A gente tira um dos anteparos e imagina que todo mundo pode se deformar livremente sob a variação de temperatura. Então, eu calculo ΔL em função da variação térmica, que é o coeficiente de dilatação vezes o comprimento do elemento vezes a variação de temperatura que o corpo sofreu. Então, é isso que eu estou substituindo aqui. Coeficiente de dilatação do aço, para determinar o ΔL do aço. Comprimento do aço, eu passei para metros. E aqui a variação de temperatura, porque a temperatura final foi 18, a temperatura inicial é 12, T final menos T inicial, e dá um ΔT de 6. Tá aqui. Aí achei o valor do ΔL do aço. E fiz a mesma coisa para o latão e a mesma coisa para o cobre. Multipliquei os alfas vezes os comprimentos vezes a variação de temperatura. E achei cada uma das deformações que cada um dos trechos sofreu, ou sofreria, né, caso pudesse deformar. Então, esse conjunto aqui vai sofrer uma deformação total, que vai ser a soma das 3, igual a 5,70 vezes 10 a menos 5 metros. Ponto. Resolvemos a primeira fase do exercício. Agora, eu sei que em função de existirem 2 anteparos, não vai haver deformação. Então, eu quero descobrir qual é a força que aplicada nesse conjunto vai fazer com que essa deformação não ocorra, ou seja, que essa deformação seja de 5,7, só que em sentido contrário, né? Para que o corpo não se deforme. E aí eu venho com a fórmula. Deformação é força vezes o comprimento dividido pelo módulo de deformação vezes a área. E vou fazer isso para cada um dos trechos. Lembrando sempre que a força vai ser a mesma, porque a força no anteparo, e o anteparo é que prende o conjunto constituído pelos 3 trechos. Então, é só substituindo os elementos que vocês têm de cada trecho. Primeiro trecho, força vezes o comprimento, dividido pelo módulo de deformação do aço vezes a área do aço. Aqui eram 200 milímetros quadrados, eu transformei para metros, então ficou 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e assim eu fiz com as demais áreas também. O segundo trecho de latão tem um comprimento de 200 milímetros, transformei para metros, o módulo de deformação longitudinal é 100, e a área 4,5 vezes 10 a menos 4. No caso do cobre, módulo de deformação longitudinal 120, a área dele 5,15 vezes 10 a menos 4 para metros, o comprimento desse trecho é de 0,10 metros. Resolvendo, eu fiz aqui os parciais para vocês, quanto dá cada uma dessas 3 parciais, tá aqui. Aí simplesinho, né? Soma tudo isso e acha o valor de F, que para a gente vai dar 4.203 newtons, porque aqui a gente está trabalhando em newtons, né? Então dá 4.203 newtons. Se quiser um número um pouquinho menor, 4,20 kilonewtons. Olha, esse exercício
é um daqueles que foi proposto durante a aula dessa semana. Lembra que a gente, esse mestre, vai ficar sempre colocando exercícios propostos para vocês tentarem fazer. Não precisa entregar esse daí, tá bom? O bloco cilíndrico abaixo é de alumínio, alumínio 2014 C6, tem diâmetro de meia polegada e comprimento de 1,5 polegadas. Ele é colocado num torno e comprimido por uma força de 800 libras. Determina a diminuição do seu comprimento e seu novo diâmetro. Isso aqui está no sistema americano de unidades, mas vamos trabalhar assim, porque é bom também a gente trabalhar com unidades diferentes, tá? Então vamos trabalhar do jeito que está aí. Eu forneci para vocês, junto com o enunciado do exercício, a tabela para que vocês possam tirar as características desse tipo de material. É interessante que vocês aprendam a lidar com essas tabelas também, tá? Então, essas tabelas existem nas duas unidades, tanto nessa que foi fornecida para vocês, que está no sistema americano de unidade, como no sistema internacional também. Eu só não passei a outra porque não era o caso que a gente ia trabalhar com as unidades que foram dadas mesmo. Então, dessa tabela, eu vou tirar as características para esse alumínio que eu vou precisar para trabalhar nesse exercício. Eu vou precisar do Poisson do material e vou precisar do modo de deformação do alumínio, tá? O modo de deformação, na tabela, ele foi expresso em KSI. KSI é como se fosse o nosso quilopascal, né? O PSI é a libra polegada quadrada. E no caso aqui, como ele está no KSI, ele está com a libra polegada quadrada vezes 1000. Então, esse valor que foi fornecido pela tabela, que é de 10,6 vezes a 10 à terceira, tem que ser multiplicado por 10 à terceira mais uma vez para a gente transformar o KSI em PSI. Porque todas as nossas unidades vão estar em libra polegada quadrada, e não libra vezes 1000 polegada quadrada, não quilolibra, né? Então, a gente transformou para libra polegada quadrada, que é o PSI. Então, por isso que o valor que foi retirado da tabela foi multiplicado por 1000 ainda. Então, 10 à terceira virou 10 à sexta. Então, a gente tem um cilindro de alumínio. Eu não caprichei muito no desenho aqui, porque vocês têm o desenho lá no Teams que foi passado, né? Aqui foi só uma representação mesmo, meia boca. Então, a gente tem aqui o cilindro, que é esse aqui em verde, que está sendo submetido a uma compressão de 800 libras, que vem desse torno no qual ele está acoplado. Bom, então vamos começar calculando a área desses cilindros, coisa simples, um cilindro, π diâmetro quadrado sobre 4, a área dessa peça aqui, né, da seção circular do meu cilindro, que é a área de contato que vai receber a carga de compressão de 800. Então, calculei, achei essa área de 0,196 polegada quadrada. Então, vamos ver qual é a tensão que está sendo aplicada nesse cilindro, porque se eu quero saber quanto esse cilindro encurtou, porque ele está pedindo a diminuição de comprimento, né? Eu vou precisar relacionar com essa tensão para poder chegar na deformação. Então, a tensão é a força sobre a área. A força que está sendo aplicada é 800 libras. A área, acabei de calcular, 0,96. Eu achei aqui a minha tensão, 4.074,37, se quiserem trabalhar com duas casas, libra polegada quadrada, que é o PSI. Tá? Agora a gente está nas mesmas unidades. Bom, mas a tensão também pela lei de Hooke é epsilon, deformação específica, vezes o modo de deformação longitudinal. Então, vamos calcular a deformação específica que esse material sofreu para que eu possa chegar na deformação que eu quero. Então, a deformação específica vai ser o sigma dividido pelo E. O sigma eu acabei de calcular aqui, que é a tensão normal. O E a gente tirou da tabela, 10,6. E aqui os dois estão na mesma unidade, tá? Não representa a unidade aqui, ó, mas é 4.074 libra polegada quadrada, 10,6 vezes 10 à sexta, PSI, que é libra polegada quadrada, esse valor aqui é adimensional, 3,84 vezes 10 a menos 4. Achei o valor do epsilon. O que é o epsilon? É quanto o material deformou em função de quanto ele media. Então, o ΔL que eu quero, que é quanto o comprimento do bloco de alumínio diminuiu, é o quê? É a deformação específica longitudinal vezes o comprimento inicial que esse cilindro tinha. Então, o ΔL para nós vai ser 3,84 vezes o comprimento inicial do cilindro, que era 1,5 polegadas. Então,
Então, a variação de comprimento, né, quanto esse cilindro diminuiu de comprimento, foi 5,76 vezes 10 a menos 4 polegadas. Tá. Agora a gente quer saber a diminuição do diâmetro. Para relacionar com a diminuição do diâmetro, nós vamos precisar do nosso amigo Poisson. Então, o que é o Poisson? Poisson é o ΔY dividido por ΔX. Aqui não tem muito espaço, então eu já coloquei que o que eu quero agora é o epsilon y. Epsilon y, para mim, o eixo y está relacionado com o diâmetro da peça. Então, se vocês quiserem, eu vi pela lista de exercícios de vocês, muitos de vocês colocou epsilon d, né? Variação de diâmetro, não tem problema. É que o meu y é a ordenada, é o eixo do diâmetro. Então, eu uso o y e o x é o meu eixo do comprimento. Então, esse é o meu eixo x, comprimento do cilindro, esse é o meu eixo y, diâmetro do cilindro. Então, o epsilon y é o epsilon x vezes o coeficiente de Poisson. O epsilon x a gente já calculou aqui em cima, o coeficiente de Poisson a gente tirou da tabela também, 0,35. Eu achei o valor do epsilon y. O que é o epsilon y? É quanto o diâmetro variou em função do diâmetro inicial do meu cilindro. O que eu quero é isso, quanto o diâmetro variou. Então, quanto o diâmetro variou é o epsilon y vezes o Ly, tá aqui. Epsilon y vezes o diâmetro inicial. Aí, isso foi o que variou. Só que, na verdade, ele não está perguntando quanto variou, ele está perguntando o novo diâmetro. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. O cilindro é comprimido, o que acontece com o diâmetro? Aumenta, certo? Então, se ele tinha um diâmetro inicial de meia polegada, ele vai ter um acréscimo de diâmetro. Esse delta Ly, nesse caso aqui, vai ser um aumento no meu diâmetro, um acréscimo. Então, meu diâmetro final vai ser aquela meia polegada que eu já tinha, mais a variação de comprimento, variação do comprimento do diâmetro, né? Variação do comprimento do diâmetro, que era o 6,72. Como é muito pequeno, essa parcela fica lá longe, né? Porque a gente vai somar o meia polegada com mais 6,72 vezes 10 a menos 5, então isso vai ficar 0,5, uma sequência de 3 zeros e depois o 672. Mas esse vai ser o diâmetro final. Então, recapitulando, aqui se vocês quisessem ter calculado esse ΔL pelaquela fórmula FL sobre A, também era possível, tá? Porque, na verdade, essa sequência que a gente fez aqui, na verdade, é uma aplicação indireta daquela fórmula que vocês já conhecem, que é ΔL é igual a FL sobre A. Então, você poderia ter tirado esse ΔL também por essa fórmula. Se não quisesse fazer esses cálculos que eu fiz aqui, aplica direto aquela fórmula. Mas aqui o que eu fiz? Calculei a tensão. Da tensão eu vim para a lei de Hooke. A partir da lei de Hooke eu achei o epsilon, que aqui é o epsilon x. Faltou um x aqui. Deixa eu colocar. Esse aqui é o epsilon x. Isso tudo aqui está atuando na direção do eixo x, tensão de compressão em x em relação ao comprimento. Aí achei o epsilon x, eu encontro a variação de comprimento, que eu sei que a variação de comprimento aqui, variação de comprimento é em função do comprimento inicial. O comprimento inicial eu tenho, né? O epsilon x eu já calculei, eu acho essa variação aqui que foi pedida, a diminuição de comprimento, porque o cilindro está sendo comprimido, então o comprimento diminui, o diâmetro aumenta. Tá? Então, esse foi o que eu deixei proposto para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês dão uma olhada. Se não conseguirem entender ainda, manda e-mail para mim, tá bom?